poderoso, Ele é amoroso e Ele é o nosso Senhor. E a Ele queremos cantar com alegria e gratidão neste novo dia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor, Com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Vem, Senhor, e reina sobre nós com a tua soberania, com a tua santidade, com a tua bondade, com a tua fidelidade. O nosso coração, a nossa alma e a nossa voz quer dizer para o Senhor palavras que só o Senhor merece ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Com menos de R$50.
Muito boa noite a você, o nosso ouvinte da TV Macário. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Esse que vos fala é o pastor Fábio. Estamos aqui para mais um programa Seja Bíblico aqui pela TV Macário. Esse programa é patrocinado pela Igreja Bíblica de Alto Santo e você é convidado a conhecer a nossa igreja. A nossa igreja fica aqui, por enquanto, na Derson Bessa, no bairro Pão de Açúcar, número 317. Nós temos cultos às quartas-feiras, a partir das 7 horas, e também aos domingos, a partir das 7. E também fazer um convite especial amanhã, dia... Deixa eu ver aqui, um momentinho. Amanhã é o quê? 10. Dia 10. Sexta-feira a gente vai estar passando um filme, eu acho que o nome em inglês é Sound of Freedom, que é Ao Som da Liberdade. Um filme muito interessante. Você é nosso convidado também a partir das 7 horas, está lá com a gente, né? A gente vai rodar esse filme, vai ser um momento ali muito bom. Então, queria já, como de costume, fazer a oração e a gente para a nossa reflexão do nosso texto. Vamos orar. Senhor, te damos graça pela Tua palavra, porque ela é poderosa para salvar, para transformar, para trazer aquilo que o homem não pode trazer de dentro de si mesmo. A Tua palavra é inspirada, a Tua palavra nos dá a direção no caminho que devemos andar. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, abrindo o entendimento e o coração para que a Tua palavra possa encontrar lugar, Senhor. Nos abençoa e que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados pelo poder do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, o texto de hoje continua no Evangelho, não, na Epístola de 1 João. Nós vamos abordar hoje o capítulo 2, a partir do verso 15 ao 17, que diz assim a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, na mensagem que nós vimos passada, que eu trouxe aqui na TV Macário, nós vimos como João ele quis trazer um conforto aos cristãos verdadeiros, né? Ele tentou lembrar os cristãos das bênçãos que nós conseguimos através de Cristo por meio da salvação, que a obra de Cristo é suficiente para nos trazer muitos benefícios. Este conforto e ânimo que João quis trazer aos cristãos, nos versículos anteriores que nós abordamos na outra mensagem, ele estava preparando os cristãos para o que vinha adiante, que ele ia falar, que era uma exortação muito penetrante, que ele ia fazer aos seus leitores, que é o texto exatamente que nós lemos hoje. João, nesse texto que nós lemos, ele vai nos chamar a atenção para que nós venhamos abandonar qualquer atitude amiga para com esse mundo pecaminoso. Os cristãos, de modo geral, sejam novos convertidos, sejam veteranos na fé, sejam anciões, eles devem estar unidos em um só propósito. Que propósito é esse? Amar a Deus e não o mundo. Amar a Deus e não o mundo. No versículo 1 que nós lemos hoje, no versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, João, com essa ordem, qual é a ordem, pastor? Não amem o mundo. Ele dá início a mais um teste moral com essa ordem. Nós não devemos entender aqui o mundo como sendo o local onde a humanidade vive. João não está dizendo que nós não devemos amar em sentido de não poder se relacionar com as pessoas, no sentido de não poder ter empatia para as pessoas. João ele usa o termo mundo aqui para se referir à humanidade que está desligada, corrompida, perdida, que se rebela e se opõe diariamente, como também os seus valores e os seus conceitos, né? João está falando aqui do modo como as pessoas levam sua vida. Todas as pessoas que não tiveram encontro com Cristo, a Bíblia Sagrada deixa claro que essas pessoas estão desligadas de Deus. Porque Deus disse lá no Éden, quando criou Adão e Eva, que no dia que eles pecassem contra ele, eles iam morrer, tanto fisicamente como espiritualmente, como eternamente. Então o homem está morto, desligado de Deus, toda a humanidade, porque Adão representa toda a humanidade. Então, nós vemos aqui que o mundo ele tem valores diferentes, conceitos diferentes. O mundo odeia a Deus. Talvez você possa dizer, pastor,
Essas palavras são muito fortes, porque todo mundo diz que tem Deus no coração. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos: dê-lhes a tua palavra. Jesus dizendo para Deus, orando: dê-lhes a tua palavra, a quem? Os discípulos. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, nessa carta, ele vai descrever, queridos ouvintes, algumas características do mundo. E a primeira característica que eu queria falar nessa noite é que o mundo ele não conhece a Deus e nem conhece aqueles que são de Deus. Na verdade, o mundo odeia os que são de Deus. Ah, pastor, ódio é uma palavra muito forte, né? Mas essa é a verdade. Porque as pessoas, elas têm um conceito, elas não querem que ninguém dite nada na sua vida. As pessoas, elas querem viver suas vidas livres para fazer o que bem entender. E tem uma coisa errada nisso, pastor? Tem. Porque você não é autossuficiente, você não vive sem Deus. O ar que respiramos, a comida que temos, as oportunidades de emprego, de trabalho, a família que temos, tudo que nós temos depende do Criador. Na hora que o Criador disser, para de respirar, nós partimos para outro plano. Então não tem como a gente fugir de Deus, não tem como a gente achar que Deus não pode querer dar pitaco na minha vida, achar que não existe regras e o universo e o mundo que Deus criou não deve ter leis. Olha o que João vai dizer lá na frente. 1 João capítulo 3, versículo 1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, João falando aos leitores, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha aí, que benefício. Filhos de Deus. E que de fato somos, ele está dizendo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, as pessoas, a maioria das pessoas, elas não reconhecem o cristianismo, elas não têm empatia pelo cristianismo, elas não se solidarizam, não se relacionam de uma forma amável e amigável com o cristianismo, porque eles não conhecem a Deus, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, para que ir para a igreja, porque vivendo dentro da igreja, eu posso servir a Deus na minha casa do jeito que eu acho melhor. Por quê? Porque servir a Deus em casa é muito fácil, ninguém está dizendo como Deus é. Eu imagino um Deus na minha mente, um Deus que eu crio segundo o meu próprio coração, um Deus que vai me satisfazer, um Deus que não vai me cobrar de nada. Então eu digo que amo a Deus e pronto, está resolvido. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia tem parâmetros. Se você diz que é cristão e ama a Deus, você tem que submeter a Escritura. Porque de onde foi que você tirou a sua ideia de Deus? Foi das mensagens do Dave Leonardo? Muita gente se ilude com isso, né? O Dave Leonardo agora vai passar na Netflix. As mensagens dele são muito voltadas ao arrependimento, né? A conversão, são muito voltadas a um plano de mudar de vida, não são só voltados a você ter uma vida mais próspera, você ter uma vida mais abençoada, você ter saúde emocional. Só esse tipo de baboseira que não tem nada a ver praticamente com o evangelho. Então, muitas pessoas se iludem com isso. Elas acham que estão aqui no mundo só para prosperar, para ser uma pessoa rica, para ser uma pessoa bonita. E a vaidade e os cuidados desse mundo, eles têm cada vez mais sufocado as pessoas. Esse dia uma moça muito bonita, né, bem conhecida na mídia, foi querer ficar mais bonita ainda, fazer uma cirurgia no joelho, meu Deus. No joelho. Infelizmente, ela veio perder a vida. Mas cada dia que passa, nós seres humanos estamos buscando outro sentido para a nossa vida. Nós estamos querendo atribuir sentido a coisas que não têm muito sentido, né? Para nos sentirmos vivos, para nos sentirmos que a vida faz sentido. Isso revela mais uma vez que esse mundo ele está caminhando passos largos longe de Deus. Segunda coisa, ele vai dizer aqui, ó, versículo 3, 1 João capítulo 3, versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. O mundo os odeia, pastor? O mundo odeia crente? João está dizendo que naquele tempo já odiava. Ele está dizendo, não se admire, não se espante. Oh, uma pessoa disse que eu só queria ser santo, uma pessoa disse que eu era bitolado, uma pessoa disse que eu era uma pessoa atrasada, desatualizada. Isso não é novidade não. João está dizendo, não se admirem se o mundo os odeia. Segunda coisa que nós temos a respeito do mundo, o mundo é dominado pelo diabo.
Acredite você ou não, eu acredito na Bíblia. A Bíblia diz lá em João, capítulo 5, versículo 19, o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O que esse versículo está querendo dizer, pastor? Quer dizer que a política, a cultura, a música, tudo que você imaginar que é feito nesse mundo está sob o domínio do diabo. Ele que comanda todas as coisas. Pastor, e Deus, cadê Deus? Deus permite por um certo tempo, para que os propósitos dele venham a se cumprir. Mas quem comanda esse mundo, a moda, a música e a maioria das coisas é o diabo. Não se surpreenda com isso. Terceira coisa sobre o mundo. Os falsos mestres, eles são do mundo. O mundo ouve e aceita os falsos mestres, mas rejeita Deus. É o que eu acabei de dizer. Chega uma pessoa com mensagem açucarada. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer prosperar. Deus quer que você tenha sucesso no seu trabalho. Deus quer que você seja uma pessoa saudável. É lógico que Deus quer todas essas coisas. Deus não quer o mal de ninguém. Mas essa não é a mensagem principal de Deus para pessoas que não amam a Deus. A primeira mensagem que o pecador tem que ouvir é: se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, porque o juízo de Deus está chegando sobre este mundo. É isso que a palavra de Deus tem para nos dizer, para você que não entendeu ainda o Evangelho. Isso é o que Deus está dizendo. E muitas pessoas, infelizmente, estão passando dessa vida para outra sem ter um encontro com Cristo. E não é de surpreender que ela vai se surpreender quando ela chegar diante de Deus. Ela não vai ter uma eternidade com Deus. Não venha me dizer que uma pessoa que não ama a Deus nesse plano vai amar a Deus na eternidade, porque não vai. Deus, ele não é criança, Deus, ele não é bobo. A Bíblia diz que em Gálatas: não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isso ele também ceifará. Não tem como você plantar um pé de manga e colher uva. Você vai colher aquilo que você planta. E se o homem planta uma vida distante de Deus, na eternidade, ele também vai colher uma vida distante de Deus. Olha o que aqui diz. Os versículos, no capítulo 4 dessa mesma epístola, versículos 5 a 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João está dando aqui um teste muito precioso para a igreja. Qual é? Aquele que é de Deus ouve a igreja. Aquele que não é de Deus não ouve a igreja. É isso que João está dizendo. Ou seja, as pessoas, elas têm capacidade de ouvir pessoas com falsas mensagens. Pode atrair a atenção dela, ela pode dar atenção àquilo e achar que aquilo é correto. Mas somente aqueles que são de Deus vão ouvir a voz de Deus através da igreja, da comunidade. Eu não estou falando de qualquer igreja, não. Estou falando de uma igreja que segue a palavra de Deus. Pastor, mas todas alegam. Então estude para você saber quem é que está pregando de fato o Evangelho. Não há desculpa para não se submeter a Deus. Não há desculpa. Quarto ponto sobre o mundo. O mundo está perdido e precisa de redenção. O mundo está perdido e precisa de redenção. Muitas pessoas querem colocar suas esperanças de um mundo melhor no plano da ONU. Querem colocar se a Amazônia para de ser queimada, pastor, se a pobreza foi erradicada, você sabe quando é que isso vai acontecer perante esse mundo aqui, com esses governos humanos? Nunca. Como assim, pastor? O senhor não quer o nosso bem? É lógico. Mas você está querendo trazer o reino de Deus para a terra sem Deus. Não tem como esse mundo dar certo sem Deus. Nunca vai dar certo. É impossível dar certo. Porque o pecado e o mal caminham para a morte. E o evangelho é luz e caminha para a vida. Então, se a maioria desse mundo e os governantes estão seguindo o pecado e servindo ao diabo, você acha que as coisas vão dar certo? Não vão. E quando começar a dar certo, que a Bíblia diz que um vai estar dizendo paz para cá, paz para lá, aí é que o diabo está reinando mesmo, em carne e osso, encarnado mesmo na pessoa do anticristo, e logo vai vir a destruição. É isso que a Bíblia tem para dizer para você. Você que espera de Deus só nesse mundo.
O homem que espera em Deus só nesse mundo é o mais miserável de todos os homens. De todos os homens. Louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tem, para quem está preparado. Muitas pessoas só estão vivendo segundo a vaidade dos seus pensamentos. Nós vivemos, segundo o Peregrino na ilustração, na feira das vaidades. Nós vivemos em um mundo paralelo, totalmente distante do mundo de Deus, e achamos que estamos bem. Eu faço que nem Jesus disse para Laodiceia: coitado de você, você está pobre, cego e nu. E Jesus ainda vai dizer uma coisinha: eu aconselho que você compre colírio para colocar nos seus olhos. Infelizmente as pessoas estão cegas pelo pecado. Infelizmente as pessoas estão cegas pelo mundo. E no mundo que nós vivemos, que cada vez mais coloca o homem no centro de todas as coisas, é que o homem está afastado de Deus. Ele tem um bocado de aparelho eletrônico, tem um bocado de forma de entretenimento, mas isso não consegue lhe trazer paz, não consegue lhe trazer saciedade, não consegue lhe trazer propósito para a vida. Não consegue. E não vai conseguir. Porque só tem uma forma de um homem sentir que tem sentido para a vida dele: quando ele se voltar para Deus, que é o seu Criador. Não adianta você comprar um ventilador e jogar ele dentro d'água e ligar na tomada, porque não vai dar certo, vai queimar o ventilador. Você foi criado por Deus, não foi para fazer o que você quer. Você não foi criado por Deus para viver nas trevas, você foi criado por Deus para viver na luz, para a glória de Deus. Muitas pessoas estão usando o seu corpo para o pecado, um corpo que Deus criou para a glória dele. Então isso vai em contrapartida do que Deus criou para você. Pastor, eu vou mudar de canal, não aguento mais ouvir isso aí não. Pois é, infelizmente, é o que João disse, né? Aquele que nos ouve, esses são de Deus. Então, queridos ouvintes, isso indica que João estava consciente de que muitas igrejas estavam sendo fisgadas. Muitas igrejas estavam sendo fisgadas pelo mundanismo. Quando ele diz assim: não amem o mundo. E o que João está querendo fazer é tirar o anzol do nariz daqueles irmãos. É isso que João está querendo fazer. Essa ordem pode parecer uma contradição, porque na mensagem passada João ele trazia segurança. João ele trazia de certa forma um conforto para aqueles irmãos, né? Isso quando nós vimos na mensagem passada. Ele trazia firmeza. Mas mesmo assim, mesmo que os crentes estejam firmes e seguros, né, essas pessoas, nós cristãos, devemos ser constantemente advertidos a perseverarem, a viverem uma vida santa. Isso quando nós percebemos cada vez mais a nossa natureza pecaminosa, as tentações que habitam dentro do nosso ser, as tentações do mundo. E João ele está aqui dizendo o quê? Cuidado, cuidado. Cuidado com o mundo. Não amem o mundo. Contudo, queridos ouvintes, nós não devemos entender essa ordem de João de não amar o mundo como proibir as pessoas de ter compaixão e de misericórdia para com as pessoas que vivem no mundo. O apóstolo não está querendo dizer aos cristãos que parem de amar os perdidos. Não é isso que João está dizendo. No seu evangelho, ele deixou claro que Deus ama o mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, nós que somos seus discípulos não devemos fazer diferente. Não quer dizer que eu não posso me relacionar com uma pessoa que não é crente. Eu não posso jogar uma bola, não posso trabalhar, eu não posso ter um papo legal com ela, eu não posso trocar uma ideia, eu não posso comer na casa dela, eu não posso sair juntos para a programação. O problema não é esse. O problema que João está dizendo é: não se deixe levar pelas mesmas filosofias e não se apaixone por certas coisas que são contrárias a Deus, que essas pessoas se apaixonam. É nesse sentido que João está usando aqui o termo, em João 2,15. Quando ele proíbe os cristãos de amar o mundo, ele não está proibindo de você ter compaixão pelos perdidos, você que é cristão. Porque, infelizmente, tem crente que é tão bitolado de um jeito, é tão mal ensinado, que ele passa pelas pessoas que não são crentes e diz assim, se tiver um crente no meio, paz do Senhor, e outra pessoa parece que nem existe, né? Se isolam das pessoas, acham que as pessoas são bichos, não é por aí. Que também tem outro princípio. Pastor, o João está dizendo que não ameis o mundo. Não sigam as coisas do mundo, é diferente, não amem pessoas. Porque Jesus amava pessoas.
Quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele foi acusado de várias coisas, né? De andar com prostituta, de andar com cobrador de imposto, de comer demais, de beber demais. Porque Jesus ele amava as pessoas. Então, quem ama as pessoas e quem é crente realmente que deve amar as pessoas, ele também não se afasta das pessoas no sentido de não estar ali fazendo de todos os meios para ganhar aquelas pessoas para Deus. E como é que eu ganho pessoas para Deus se eu não tenho contato com pessoas? Você pode até ganhar de outras formas, mas a maneira que Deus estabeleceu foi ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ah, pastor, eu posso me aproximar para pregar para a pessoa. Você pode se aproximar. Mas se você não for uma pessoa que tem relacionamento com as pessoas, dificilmente elas vão querer te ouvir. Pastor, mas Deus não disse que nós devíamos ter relacionamento. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Esse mandamento não está limitado a amar só quem é cristão. Ele abrange todas as pessoas, né? Então nós não devemos aprovar a forma que as pessoas vivem suas vidas, longe de Deus, servindo ao pecado e a si mesmas, e nem participar dos valores corrompidos dos perdidos. Nós não devemos aprovar o assassinato de crianças no ventre das suas mães, como acham que o aborto é algo normal. Nós não devemos concordar com a causa homossexual. Nós não devemos, por mais que a gente não concorde, nós não devemos condenar essas pessoas. Nós devemos demonstrar amor por elas. Nós devemos auxiliar essas pessoas. Nós devemos, sim, nos aproximar delas. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que têm essa orientação sexual e nem por isso deixo de falar com elas, deixo de amar, deixo de abraçar, deixo de conversar. Mas não devemos concordar com a prática. Tem várias práticas que a Bíblia é contrária. Adultério também. Ah, pastor, tem muita gente que condena o homossexualismo, mas é adúltero. Também é outro problema. Também devo amar o adúltero, conversar com ele, mas não praticar, e não aprovar, e não concordar. E por aí vai. Por aí vai. Então, uma coisa não anula outra coisa. Né? Mas infelizmente tem cristãos que não entendem isso. Então João ele vai dar 4 razões para o seu mandamento de não amar o mundo. Por que eu, crente, não devo amar o mundo? Não devo amar o modo que as pessoas vivem afastadas de Deus? Primeiro, a Bíblia vai dizer no versículo 15, parte B, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a primeira razão da proibição do apóstolo de não amar o mundo, o amor do Pai. É a única vez que essa frase aparece no Novo Testamento. E essa frase deve ser entendida como o amor que os filhos de Deus têm para com seu Pai, Criador e Salvador. Ou seja, se eu amo o mundo, não existe amor de mim para com o Pai. Não existe relacionamento entre mim e Deus se eu tenho um relacionamento com o mundo. Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Mas eu poderia tirar esse nome riqueza e colocar qualquer outro nome aí. Você não pode servir a Deus e a sua própria carne. Você não pode servir a Deus e a pornografia. Você não pode servir a Deus e o adultério. Você não pode servir a Deus e a vaidade, a autoadoração do seu próprio corpo. Você não pode servir a Deus e servir a um monte de outras coisas. Pastor, você está dizendo que a gente vai ser perfeito? Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas a Bíblia fala de idolatria. Idolatria não quer dizer só se adorar, não se prostrar diante de imagem. Idolatria quer dizer qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus. E é muito fácil você adorar qualquer outra coisa a não ser Deus. Se essa coisa que você tem, se você não tiver essa coisa tira a sua paciência, ela te faz pecar, isso é um ídolo. E você peca para ter essa coisa, isso também é um ídolo. Então, idolatria quase todos nós cometemos, ou praticamente todos nós cometemos idolatria. Só que nós devemos lutar contra isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se você vive com esses ídolos, se relaciona diariamente com eles, tem um amor e um apego por esses ídolos, você não ama a Deus. Você não tem espaço suficiente no seu coração para 2 deuses. Até porque não existe, né? A gente que coloca outras coisas no lugar de Deus e faz deles deuses, mas é o que a Bíblia está dizendo, é isso. Não tem lugar para 2. Ou você ama a Deus, ou não ama. É isso que a Bíblia está dizendo. Os 2 amores se excluem
mutuamente. Mutuamente. Você, se é um cristão verdadeiro, você deve amar a Deus e não amar o mundo, cujos valores morais são opostos à natureza santa de Deus. Santa de Deus. Há um exemplo na carta de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Ele vai chamar um obreiro que acompanhava ele durante a obra missionária de Demas. E Demas, ele vai dizer que abandonou o apóstolo Paulo, fazendo o quê? Amando o presente século. Ele vai dizer, pois Demas, versículo 10, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então é nesse sentido que aqui nós temos mais uma ocasião para esse teste moral. Como é que nós podemos reconhecer um cristão de verdade? A resposta que João dá é que o verdadeiro Filho de Deus se reconhece pelo amor que ele tem ao seu Pai. E nós vivemos uma geração de cristãos tão fraca, que eu também incluo a mim, talvez, e muitos outros, né? Que infelizmente nós dizemos que amamos a Deus, mas o nosso amor é tão fraco, mas tão infímio, que pode ser até questionado se de fato nós amamos a Deus. Quantas horas nós passamos orando, ou nós passamos lendo a palavra de Deus, nós temos... Qual é a constância do nosso relacionamento com Deus? Mas qual é a constância que nós temos no relacionamento com coisas supérfluas? Eu não sei se você já amou na sua vida. Muitas vezes a gente não sabe nem o que é amor. Quando você ama de verdade, você quer estar perto. Quando você ama, você se importa com o que aquela outra pessoa pensa. É tanto que a gente quer até impressionar, né? As pessoas que a gente ama. Se for esposa... Quando a gente vai conhecer a esposa, o que a gente faz? Penteia o cabelo, passa um desodorante, bota uma roupinha mais arrumadinha, né? Tem cuidado nas palavras, tem um vocabulário mais polido. Quer sempre impressionar, quer ser um homem mais bonito, um homem mais charmoso, né? Quer de fato realmente conquistar a mulher, né? Mas a gente diz que ama a Deus e com Deus a gente nem sabe quem é Deus, não sabe o que é que Deus pensa, não sabe o que é que Deus gosta. Não procura se encontrar diariamente com ele, mas nós amamos Deus, a gente ama Deus. Não ama nada, rapaz, não ama Deus não. Não fosse a misericórdia de Deus, não tinha sido consumido. Ah, então ama Deus não. Então o coração do homem é estreito demais para conter ambos amores. O amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais o amor do mundo prevalece, mais o amor de Deus ele definha e cai. Sabe, esse dia eu estou plantando umas plantinhas lá na igreja. E eu acho que esse definhar e cair é semelhante aos coqueiros que eu estou plantando. Plantei lá tudo bem verdinho, lindo. Agora está tudo ficando as folhas amareladas, secas, caindo. O vento está arrancando lá os galhos. Então acho que o amor, muitas vezes que a gente tem a Deus é dessa forma. Ele está definhando, está caindo. Porque nós estamos direcionando nosso amor para outras coisas. Sabe? Quando a gente se converte, a gente é empolgado para falar do evangelho, a gente é empolgado para orar, a gente quer jejuar, a gente quer aprender mais de Deus. O cara senta, lê o livro de Mateus de uma sentada só, o coração dele está cheio, ele vai procurar outras pessoas para conversar a respeito de Deus, ele vai evangelizar, ele quer que Deus apareça. Faça um teste. Leia o evangelho de João e depois você me diga o que acontece com você. Qual é o desejo que vai ter no seu coração? Mas o problema é esse, querido ouvinte. Nós estamos vazios de Deus. Dizemos que amamos a Deus, mas nós não amamos a Deus. Não amamos. Ele vai dizer no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Pastor, eu lá sei o que é concupiscência. Vou lhe dizer, querido, é só trocar essa palavrinha concupiscência por desejo. Porque tudo que há no mundo é o desejo da carne, é o desejo dos olhos e a soberba da vida. Não procede de Deus, mas procede do mundo. João ele vai começar a explicar aqui que quem ama o mundo não ama a Deus. Aqui nós temos o segundo motivo pelo qual nós devemos não amar o mundo. Primeiro, ele vai dizer que tudo que há no mundo, ele sintetiza todas as coisas más que existem, ele diz tudo que existe no mundo, ou seja, nada que caracteriza este mundo decaído vem de Deus. Vem de Deus.
Só que infelizmente nós estamos cegos para ver isso. Nós estamos cegos para ver isso, né? As pessoas hoje em dia estão cegas, assim, cega de guia. O cara defendendo aborto, o cara defendendo estupro, o cara defendendo o Hamas, o cara... Rapaz, eu falei que nem os caras que trouxeram os vídeos, né? Os vídeos que trouxeram agora, né? Tá rolando na Câmara dos Deputados, tá rolando em outros países. Um vídeo, eu acho que é de 40 minutos, do que o Hamas faz com as vítimas lá, né? Lá, um pai correndo para salvar os filhos dentro de um quarto, ele se joga em cima da granada para não pegar nos filhos. O cara degolando o bebê, tocando fogo em senhora. O pessoal pedindo para não morrer. A gente passando mal só quando for assistir isso aí. Aí você defendendo Hamas, achando que Hamas é uma guerrinha com Israel. Porque você foi ideologicamente doutrinado, né? Infelizmente, as pessoas que são ideologicamente doutrinadas, infelizmente, pensa bem pouquinho, né? Porque tá no meio desse fluxo do sistema desse mundo. Tá no meio... O ser humano, para essas pessoas, é só um meio de conseguir o que eles querem. Então, infelizmente, a gente tá assim num grau de perversidade, de imoralidade, de insensibilidade para com o outro ser humano que é feito de carne e osso como a gente, muito alto. Isso é um grito alarmante de que o mundo caminha passos largos para sua destruição, né? E quando a gente João está falando aqui das coisas do mundo, né, dos prazeres, isso vai ficando mais claro quando a gente vai entendendo o que é coisas do mundo, né? A natureza das coisas do mundo é totalmente contrária à natureza de Deus. São duas coisas diferentes. O que Deus pensa e o que nós pensamos. O problema para o crente, né? Um teólogo vai colocar aqui que é o seguinte: o problema do crente é que ele tem que viver no mundo, mas ao mesmo tempo não ser dele. É complicado, né? Primeiramente, nós temos a concupiscência da carne. Agora eu vou entrar nessas partes que João está explicando. O que é concupiscência da carne? Significa desejo, significa cobiça. É sempre usado na Bíblia concupiscência como algo negativo, né? Algo bom. Nunca foi usado concupiscência como uma coisa positiva. E João aqui está empregando isso aqui no sentido de que concupiscência da carne está empregando no sentido de natureza pecaminosa corrompida do homem, né? O que é isso, pastor? Isso aqui é uma lista de obras da carne. Talvez uma das listas que ele escreveu isso bem é a de Gálatas 5,19, né? Que ele vai dizer que tudo que luta é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, íris, discórdias, dissensões, facções. Mas aqui não é muita ideia de João, não é a mesma ideia de Paulo, não. É coisa parecida, mas não é igual. João ele tem à mente aqui uns desejos particulares da carne. Quais os desejos impuros que João está falando? João está falando de todos os pensamentos, palavras e ações que não são sóbrios. De fornicação, de adultério, de estupro, de incesto, de sodomia e outros desejos não naturais